dia, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo hoje. E aí, meu irmão, beleza, beleza? Pois é, hoje estaremos dando continuidade aí à nossa escola bíblica dominical. Nós estaremos estudando aí a lição número 3, que é sobre o Espírito Santo. Se você tem a sua revista, convido você a abri-la aí na página 21. Hoje estaremos estudando aí o Espírito Santo e as Escrituras. Veja bem, hoje o nosso tema é esse, sobre inspiração. Então, nós temos como objetivo aprender que o Espírito Santo ele está envolvido no processo de inspiração e iluminação da Bíblia. Agora, inspiração, na verdade, significa o seguinte: segundo o nosso dicionário, vai falar assim, que é você fazer algo sob influência de alguém. E iluminação é uma revelação que esclarece algo que era difícil de compreender. Ou seja, inspiração é quando o profeta ou os apóstolos estavam escrevendo, eles escrevem sobre a influência do Espírito Santo. O Espírito Santo vai influenciá-los a escrever, vai ser sobre a ordem dele. E no caso, a iluminação é o seguinte: alguma coisa que é difícil de entendimento, o Espírito Santo ele vai clarear a nossa mente, ele vai iluminar. Exemplo disso, nós temos o perdão de quando Jesus ele vai estar explicando lá. Ele vai falar que devemos perdoar quantas vezes? Ele vai falar que devemos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, o que ele está mostrando ali não é uma conta, 70 vezes 7, 490 vezes. Quando você lê, você entende que você deve perdoar o seu irmão continuamente, sempre como Deus faz com a gente. Isso é iluminação, isso é o Espírito Santo falando ao seu coração, mostrando, interpretando, clareando as verdades bíblicas, ok? Então nós temos aí, na página 21, nós temos aí a parte aí inferior. Vai estar mostrando o seguinte: alguns afirmam que as Escrituras, elas contêm muitas lendas, né? Claro que esse pensamento é um pensamento errado. E hoje nós refutaremos que as Escrituras, elas são apenas conto de lendas, que são apenas histórias. Claro que as pessoas elas podem acreditar nisso, mas nós temos base para acreditar no contrário, que é o fiel registro daquilo que Deus quis preservar para nós. Então hoje nós aprenderemos que as Escrituras ela vai ter a inspiração, ela vai ter a iluminação, a unidade, a autoridade e atualidade. Esse vai ser o nosso estudo de hoje, ok? Então nós temos aí na página 22, onde nós estaremos lendo aí o Espírito Santo e a inspiração. Então veja bem, inspiração por palavras. Algumas pessoas acreditam que algumas palavras são inspiradas e outras não. Olha o que o autor vai dizer aqui na parte. Ele vai dizer o seguinte: alguns dizem que a Bíblia é inspirada, mas suas palavras não são. Isso também é algo que não faz sentido. Por exemplo, tenho pensamentos para comunicar a vocês. Como é que comunico esses pensamentos? Resposta: através de palavras. Das palavras que estou usando para escrever essa lição. E se comunico usando uma palavra, digo uma coisa. Se uso outra palavra, comunico outra totalmente diferente. Outros dizem: eu creio que as palavras são inspiradas, mas nem todas as palavras. O autor ele vai falar que fica difícil acreditar dessa forma. Como é que alguém consegue fazer diferença entre uma e outra? Muito complicado. Então veja bem, logo aí na página 23, nós teremos aí as medidas da Arca de Noé.
Depois, quando você tiver um tempinho, você pode estar abrindo aí a sua Bíblia. Se encontra lá em Gênesis, capítulo 6, que vai do versículo 14 ao 16. Na minha tradução aqui, que é a Nova Versão Transformadora, vai dizer o seguinte: Deus falando: construa uma embarcação, uma arca de madeira desse peste, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 de altura. Entendeu? Veja bem, Deus, ele dá exatamente as medidas da arca, são as palavras ali. Noé, ele não entende outra coisa, ele não vai supor qual será a altura dessa arca, o que será que Deus está querendo dizer. Veja bem, se Noé fosse fazer aí uma arca segundo ele acreditava que estava entendendo, poderia sair muito complicado. Imagina uma chuva forte durante dias e aquela arca tombando de um lado, tombando do outro, um lugar menor do que o outro, entrando água lá. Então não é isso que a Bíblia registra. Mostra que a arca, ela se manteve firme, porque foi as palavras que Deus disse a Noé e ele seguiu à risca. E nós temos então aí em João, nós temos capítulo 14, versículo 26, vai dizer o seguinte: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Veja bem, o Novo Testamento, ele foi escrito ali por homens, por apóstolos, por discípulos. Mateus escreve, Marcos, que era ali um discípulo de Pedro, Lucas, que era o médico amado que esteve junto com Paulo. Essas pessoas, elas escreveram aquilo que elas escutaram direto do Espírito Santo ou de outras pessoas, mas foram guiados pela verdade. O apóstolo João, quando ele vai escrever o livro, passou-se muito tempo, provavelmente 70, 80 anos aí da nossa era, e aonde que ele vai escrever. Mas o Espírito Santo o fez lembrar de todas as coisas que Jesus havia falado. E Jesus, ele sempre dizia lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É essa verdade, são essas palavras que foram escritas. Ok? Então nós temos aí a segunda parte aí, que é inspiração, e duas passagens importantes. A letra A está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa parte, aqui eu me recordo muito bem que o nosso pastor Edgar continuamente às quartas-feiras estava nos ensinando, mostrando sobre as Escrituras, mostrando aí a sua utilidade, mostrando que ela foi inspirada por Deus, mostrando que ela não tem erro. Mas vamos ler exatamente o que diz. Nós temos aí 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Isso é a verdade. Em João, no capítulo 17, versículo 17, Jesus Cristo ele vai falar: Pai, consagra-os na verdade, que é a tua palavra. É essa palavra que é a verdade. É essa palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo para chegar até nós todas essas verdades. E logo aí na página 24, nós temos aí 2 Pedro 1:20. Veja bem o que vai estar dizendo. Acima de tudo, saiba que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta,
nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Qualquer que seja o método adotado aqui, o profeta ele estava imune de erros. Diferente do verso a seguir, que vai mostrar que os falsos profetas, eles escreviam, eles falavam aquilo que vinha à mente deles. Olha que coisa totalmente errada. Mas a Bíblia vai falar que os profetas, os apóstolos não, eles escreviam aquilo que realmente Deus queria. Veja bem, quando os profetas do Velho Testamento, eles estavam escrevendo, eles tinham consciência que eles estavam escrevendo, principalmente acerca da salvação que era sobre Jesus Cristo. Só que eles não sabiam em que data ia acontecer, em ocasião. Eles tentaram de várias formas, mas algumas coisas foram reveladas somente a nós. Mas eles tinham consciência daquilo que eles estavam escrevendo. Deus ele vai usar cada pessoa no seu vocabulário, da sua maneira de ser. Então Deus vai escolher lá um profeta que era boiadeiro lá e vai escrever sobre as coisas do campo. Um outro profeta que estava mais lá no reino vai escrever sobre as coisas mais reais, mais sagradas. Então é dessa forma que Deus usa cada um, ou usou cada um para escrever, mas sem erro e inspirados pelo Espírito Santo. A definição clássica de inspiração bíblica, preste bem atenção. Deus supervisionou, dirigiu autores humanos, usando a própria personalidade deles, a cultura, o contexto de vida, de modo que compuseram e registraram sem erro a revelação divina nas palavras dos documentos originais das Escrituras. Nós temos algumas traduções, várias traduções. Veja bem, a Bíblia ela foi escrita em hebraico, alguma coisa em aramaico e o Novo Testamento se deu mais em grego. Quando nós traduzimos para uma outra língua, algumas palavras elas perdem um pouco o sentido, mas a totalidade, a verdade que está, não. A Bíblia ela vai falar de um todo, ela vai mostrar que Deus criou o homem, que esse homem comete aí os seus pecados, aí se afasta da presença de Deus e que Deus vai resgatar esse homem através de Jesus Cristo. Então essa é a unidade básica. E essas verdades, elas não são alteradas com traduções, com versões. Então você pode ler a Bíblia tranquilamente, que você vai entender perfeitamente. E o que nós aprendemos já, que o Espírito Santo vai te iluminar para que você possa entender. Você pode até perguntar, irmão, qual a melhor Bíblia para que eu possa ler? Já fizeram essa pergunta a alguns pregadores renomados e a resposta deles é: a Bíblia que você lê e praticar, essa está ótima, meu irmão. Então não se preocupa aí com se é João Ferreira de Almeida, NVI, mas se preocupe em estudar a Bíblia devagarzinho e o Espírito Santo vai mostrando todas as verdades. Então nós temos agora o Espírito Santo e a iluminação. Vejamos aqui o que o autor nos mostra. Vamos ver se entendemos. O Espírito Santo agiu na vida do autor sagrado para que ele pudesse registrar o texto. Isto é o que chamamos de inspiração. Quando o profeta, o apóstolo, ele escreve, então o Espírito Santo vai direto a ele. Isso é inspiração. O Espírito Santo age na vida do leitor para que possa entender o texto sagrado. Isso é o que chamamos de iluminação. Quando você está estudando a Bíblia, então você vai estar lendo, o Espírito Santo vai clareando, vai iluminando e você vai entendendo as verdades de Deus. Tranquilo até aí, meu irmão? E eu já paro aqui para estar falando. Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar procurando aí o pastor Edgar, você pode estar me procurando, você pode mandar aí um zap, que com imenso prazer estaremos aí respondendo aí as dúvidas, ok? Então nós temos aqui na página 25
o Espírito Santo e a unidade bíblica. Veja bem, a Bíblia ela foi escrita num período de aproximadamente 1600 anos. Então Moisés ele começa a escrever e vai terminar provavelmente lá com o apóstolo João, cerca de 80 ou 90 ou até um pouco mais na era cristã, aí, que é depois de Cristo. Então esse período compreende aí cerca de 1600 anos. A Bíblia ela é dividida em duas partes, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento vai ter aí 39 livros, o Novo Testamento 27, perfazendo aí um total de 66 livros. Agora, olha a curiosidade. Ela tem 31.173 versículos, tem 1.189 capítulos e 66 livros. E cerca de 40 autores a escreveram, inspirados por Deus. E ela é uma obra só. Veja bem, parece que é algo muito diverso, mas ela é única, ela se completa. O que está lá em Gênesis vai ser a mesma verdade que está em Apocalipse, unindo todas as coisas. E aí as pessoas falam, mas isso só pode ser obra de Deus. Sim, é obra de Deus, obra do Espírito Santo, que supervisionou cada palavra, que supervisionou cada verdade. Aqui, entenda que a unidade bíblica só existe quando se entende o propósito principal das Escrituras. Foi o que a gente acabou já de falar. Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Sem isso, nenhuma pessoa conseguirá enxergar qualquer unidade na Bíblia, que não foi escrita para contar história dos judeus ou uma outra coisa qualquer. Veja bem, na Bíblia vai ter algumas verdades sobre geografia, sobre história, sobre até alguma coisa sobre as estrelas, mas o papel da Bíblia não é esse. Todas essas que estão escritas na Bíblia são verdades, mas o papel principal da Bíblia é revelar Jesus Cristo. A Bíblia ela não se propõe a, como um livro de ciência, mostrar aí a constituição aí das partes humanas, da natureza, mas o que está lá são verdades. Mas o papel maior da Bíblia é esse, mostrar ao homem que ele necessita de um Salvador, e esse é Jesus Cristo. E agora nós estaremos vendo aqui o Espírito Santo e a atualidade das Escrituras. Veja bem, agora a gente vai ver aqui testemunho da arqueologia. Para quem já teve a oportunidade de visitar aí o país Israel, Egito ou algum outro país que é mencionado na Bíblia, vai perceber que algumas escavações que foram realizadas lá, na verdade só vão comprovar a veracidade da Bíblia. Você vai encontrar lá alguns registros ali através das escavações que um determinado rei reinou naquele lugar e que a Bíblia vai mostrar exatamente isso. Você vai ver o rei Herodes ali com as suas fortalezas lá que até hoje existem. Então a arqueologia ela vai comprovar a veracidade bíblica. Agora o mais interessante é pelo testemunho de vidas transformadas. Quem nunca escutou algum testemunho dizendo que algumas pessoas estavam em quarto de hotel sozinhos ali, ao ponto até mesmo de cometer suicídio, e de repente olharam para o lado e perceberam que tinha uma pequena Bíblia ali no criado mudo e começaram a ler. E o Espírito Santo foi revelando, foi mostrando, foi iluminando as verdades que ali estavam, e as pessoas deixaram de cometer tal ato e hoje são servos do Deus Altíssimo. Então, através disso, possamos entender que a Bíblia ela transforma. Tem muitos livros bons que eu até recomendo a leitura, mas os livros vão te trazer conhecimento. Agora, a Bíblia Sagrada ela vai transformar a sua vida, como transformou a minha, e vai transformar a vida de todos aqueles que acreditarem. E agora nós temos aí, a Bíblia ela é inerrante, ou seja, ela não comete erros, ela não se engana, ela é infalível. E para terminar aqui, nós temos
Isto significa que a Bíblia contém todas as palavras que Deus quis dar a seu povo em cada estágio da história e que hoje contém todas as palavras que precisamos para a plena paz e comunhão com Deus. A Bíblia não precisa de complemento, ela basta em si mesma. Isso chama-se suficiência. A Bíblia é suficiente. Não há necessidade de um livro para que possa ajudar a Bíblia nesse sentido. E a conclusão é, finalmente, o Espírito Santo continua usando a Bíblia para transformar vidas e sustentar a igreja. Paulo pediu a Timóteo que zelasse pela sã doutrina, que é a doutrina de Cristo. Porque se a autoridade das Escrituras for solopada, isto é, se os fundamentos forem abalados, a fé evangélica não ficará de pé e entraremos no imenso mar sem uma única bússola. Ou seja, nós devemos fazer igual o salmista, quando estivermos orando: Senhor, desvendas os meus olhos para que eu possa ver a maravilha da tua lei. Amém, meu irmão? E assim nós terminamos a lição de hoje. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E tenha um ótimo domingo, um domingo abençoado. Obrigado, meu irmão.